Boa tarde a todos. Estamos aqui mais em uma atividade de exposição do Plano Diretor Municipal, em sua fase da apresentação da leitura técnica, a leitura do território municipal, no que compete aos aspectos físicos, territoriais e aspectos ambientais. Essa é a primeira audiência pública referente à questão do diagnóstico do plano diretor. É a primeira de 5, referente à questão do tema diagnóstico. E aí, o objetivo de hoje é passar para a população, principalmente a questão do que foi abordado ao longo desse ano, na construção do levantamento de dados pertinentes à questão da leitura técnica do território, ao qual que seguirá de base aí para a questão da formulação do macrozoneamento municipal, a determinação de diretrizes pertinentes a vários assuntos abrangentes do território municipal. Então a ideia de hoje, nessa data, é apresentar de como que o plano diretor vai estar se baseando até a sua redação final, né, a minuta de lei, do projeto de lei. Primeiramente, me apresentar. Meu nome é João, tá? Atualmente estou como secretário municipal de desenvolvimento econômico, daqui da Prefeitura Municipal de Barra do Turvo. A nossa secretaria abrange os departamentos de agricultura, pecuária, meio ambiente, turismo, regularização fundiária, associativismo, indústria e comércio. É uma secretaria grande, né, vamos dizer assim, que engloba praticamente os principais assuntos municipais. É importante destacar que na elaboração das fases desse plano diretor, tanto da diagnóstico, da proposição, da questão do macrozoneamento e as diretrizes que estão sendo que estão sendo montadas, ela está sendo feita praticamente com os esforços dos técnicos da Prefeitura de Barra do Turvo. Não foi preciso em nenhum momento contratação eventual para alguns tópicos de assuntos. A gente se baseou em cima de informações já consolidadas do âmbito municipal e também do próprio estado, né? Hoje temos praticamente muita informação já disponível, né? Que acessível, inclusivamente, né? Para o pessoal aí, de vários assuntos, saneamento, a questão de resíduos, planejamento urbano, planejamento territorial, questão de drenagem, a questão de recursos hídricos, unidades de conservação, uso e ocupação do solo, né? Sistema viário, a questão da organização do sistema de planejamento urbano. Então, o município praticamente ele consolidou esforços para fazer o cômputo dessas informações, para que a gente possa prosseguir aí na elaboração desse plano. O plano diretor aí, para que todos possam ter ciência, ele vai ser praticamente um documento-chave, tá? Para o planejamento urbano, o planejamento do território do município de Barra do Turvo, pertinente basicamente aí, né, aos assuntos, desde a questão de infraestrutura, a questão de ordenamento territorial, tá? Ou a questão de como vai se consolidar a ocupação do território em si, a questão de como que vai ser dado as principais políticas públicas, principalmente na elaboração de planos municipais, de ações, né, de setoriais do governo municipal. Então, o plano diretor é como se fosse basicamente o marco regulador do planejamento urbano. Pela lei federal aí
a 10.257 de 2001, que é o Estatuto das Cidades, praticamente os municípios, aqueles que se enquadram nas categorias aí acima de 20 mil habitantes, né? Municípios basicamente aí que tenha que seja de interesse turístico, basicamente esses são obrigatórios a ter o plano diretor. No caso de Barra do Turvo, pelo fato de o município ser de interesse turístico, tá? O plano diretor está sendo obrigatório por esse motivo. E a partir disso, agora nessa gestão, basicamente aí a gestão do nosso prefeito, Dr. Gerson Luiz Martins, a qual tem não tem medido esforços, né? Tem colaborado, tem dado todo apoio praticamente aos técnicos aí municipais para que esse plano diretor saísse, né, de um planejamento aí de planejamentos anteriores. Hoje ele está saindo do papel, já é uma realidade, e a ideia nossa aí que até basicamente o segundo semestre deste ano a gente consiga já praticamente ter um encaminhamento junto à Câmara Municipal de sua minuta. Esse plano diretor ele vai ser montado obedecendo várias etapas: o diagnóstico, como já falei, a leitura técnica, a leitura do território, a proposição de diretrizes. Obviamente isso vai se passar por várias audiências públicas que a gente vai estar ouvindo a comunidade, tá? A comunidade de Barra do Turvo, para que seja passado nas audiências públicas o que vai ser passado e a própria população está contribuindo através de delegações. Vai ter a questão aí dos conselhos municipais que estarão sendo ouvidos também, tá? E o mais importante, que acima de tudo, as associações, que a gente também vai estar consultando. Obviamente organizada em várias reuniões setoriais, para que a gente possa ouvir os anseios da população, obviamente obedecendo normativas, a parte legal, a parte de marcos regulatórios, sempre baseado na legislação federal e estadual, principalmente no que tange ao município, ao qual a gente praticamente 70% do território é ocupado por unidades de conservação, então o município também vai estar ouvindo entidades do estado, né, a Fundação Florestal, órgãos aí do meio ambiente, órgãos de extensão, né, no que compete a questão rural, vamos dizer assim, né. Na questão urbana, basicamente, uma das propostas do plano diretor é a criação aí do conselho, né, da cidade, mas acima de tudo, esse plano diretor ele tem um caráter participativo, tá? Ele não vai ser um plano que vai ser colocado de goela abaixo, entre aspas. Então vamos lá. Para começar nossa primeira audiência pública aí, da leitura técnica do território, a gente vai estar abordando, nesse primeiro momento, uma introdutória de como que vai ser isso, como eu já falei, até já adiantei alguma coisa da minha fala. E o ponto principal dessa audiência pública, a questão dos aspectos físicos territoriais e aspectos ambientais, tá bom? Vocês vão estar praticamente tendo vários anúncios por parte aí do Executivo Municipal das próximas audiências públicas. Então, logo teremos outras reuniões pertinentes a outros assuntos, tá bom? Então vamos lá então. Plano diretor. O que consiste o plano diretor? Né? Para que serve? Eu falei aqui em questão de planejamento, a questão
Vamos lá, deu uma travada aqui, mas vamos prosseguir. Enfim, o que é esse plano diretor, para que ele serve, né? Falamos aqui em planejamento urbano, a questão dos trâmites, né? Da questão do que o município vai estar se baseando em políticas públicas. O que esse plano diretor se baseia? Para que ele serve? Ele principalmente ele visa orientar o crescimento da cidade, né? E também do próprio município em si, já tendo em vista os núcleos urbanos isolados que nós temos. A questão rural, a questão de como que vai se dar esse desenvolvimento, ele tem como também definir de como que a população, os setores econômicos do município, de como que eles vão estar localizados no âmbito municipal, em áreas futuras, ou até mesmo de questão de expansões do que já temos em vista, sempre colocando um ordenamento. E em cima disso, né, ele vai estar estabelecendo os planos e ações setoriais prioritários aí do que vai estar que se dará diretrizes no âmbito ambiental, social e econômico, sempre buscando a questão do desenvolvimento sustentável, né, em cima desses 3 pilares. E acima de tudo, sempre baseado em questão de instrumentos jurídicos específicos aí, que vai dar praticamente de como que o desenvolvimento disso vai se dar. Como já falei, né, já citei aqui o Estatuto da Cidade. Antes do Estatuto da Cidade, nós temos a Constituição de 88, que ele já define, que já institui o plano diretor como o principal instrumento básico da política urbana. Além do Estatuto da Cidade, como já foi falado, temos a Lei Estadual, a 15.229, né, que ela também dispõe sobre as normas de execução do sistema das diretrizes e base do planejamento, tá bom? E desenvolvimento, no caso do âmbito estadual. Baseado em cima disso, é que o plano municipal está sendo elaborado. As etapas do plano diretor, como já foi relatado, aqui pelo que a gente mostrou aqui para os senhores e senhoras, ele praticamente vai envolver várias etapas. A primeira etapa, que começa por hoje, a primeira audiência pública, é a leitura técnica, tá? Dos aspectos referentes à questão do território, aspectos ambientais, socioespaciais, socioeconômicos, aspectos de infraestrutura, tá bom? E baseado em cima do diagnóstico, já levantado aí pelos técnicos, pela equipe nossa multidisciplinar, que se baseou em dados consolidados, dados oficiais, para elaboração e propostas de como que vai se dar o planejamento territorial. A segunda etapa do plano, após, né, a gente discorrer essas 5 reuniões, 5 audiências, né, a segunda etapa vai se dar pelas reuniões de sensibilização com a sociedade organizada, associações, sindicatos, entidades do terceiro setor, né, o pessoal do empreendedorismo, além disso também ONGs, o pessoal, entidades do próprio estado, tá? Os conselhos municipais atuantes do município. E aí pela data, hoje está sendo feito a primeira audiência, a segunda audiência, basicamente, ela vai se dar no dia 29 de agosto, que vai ser minto, fiz uma confusão aqui, me perdoe. Dentro das reuniões de sensibilização, vai ter no dia 29 de agosto a primeira reunião, tá? Vai ser na Câmara Municipal, com as entidades e associações de produtores, empresários, sindicatos, entidades ligadas ao empreendedorismo. Depois, no dia 30 de agosto, vai ter a segunda reunião, também na Câmara Municipal, tá? Mas
essa reunião vai ser específica com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, com o CMDR. E a terceira reunião no dia 31 de agosto, também na Câmara Municipal, aí vai ter o envolvimento das entidades de associações de moradores de bairros, clubes, né? Entidades de assistência social e também entidades filantrópicas ligadas à área rural, né? Entidades e associações ligadas às comunidades tradicionais, né? Quilombolas, caboclos. E uma quarta reunião, fechando essa segunda etapa, né? Sendo 4 reuniões. Essa quarta reunião também na Câmara, mas aí tá sendo feito com o pessoal do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Tá? Então, voltando, né? Eu fiz uma confusão aqui. Para deixar bem claro, a primeira etapa, leitura técnica, 5 audiências. Tá bom? 5 audiências. A segunda etapa, as reuniões com segmentos da sociedade organizada. 4 reuniões. Aí sim, vamos passar por uma terceira etapa, aí vai ser feita uma leitura comunitária, que tem como objetivo aí vai ser feito através de editais, que a gente vai estar capacitando e também promovendo aí a questão, discorrendo a apresentação das principais linhas temáticas e da realização das propostas de como que vai estar abordando a questão do planejamento, baseado em cima do macrozoneamento, das diretrizes. Obviamente a gente vai estar ouvindo, fazendo essa leitura junto com a comunidade. Então vai ter várias reuniões setoriais que a gente vai estar discorrendo nos bairros, tá bom? Prosseguindo aqui. De vez em quando dá uma travadinha aqui, porque a internet nossa aqui não está muito boa, tá? Eu estou vendo aqui, está dando umas travadas, mas vamos prosseguir. Voltando nas linhas temáticas, dentro da terceira etapa, a gente vai estar abordando a questão aí do desenvolvimento econômico, tá? Dos setores primário, secundário, terciário, turismo, desenvolvimento social, a questão de educação e inovação, saúde, lazer, esporte, cultura, segurança pública, habitação de interesse social, né? Ambiente natural, a integração regional também vai estar sendo discutida, das linhas temáticas, a mobilidade urbana, a estruturação e ordenamento do território, tá? A questão do macrozonamento, bem incisivo nessa parte. E o zonamento de uso e ocupação na parte do perímetro urbano aqui, na macrozona de uso urbano. Gestão do planejamento, de como que isso vai se dar, a questão do plano diretor. As esferas de participação, né? O Conselho da Cidade, os instrumentos da política urbana. Então esses vão ser os temas abordados aí. Uma quarta etapa, praticamente aí no meião aí da elaboração do plano, a conferência extraordinária da cidade, que a gente vai estar praticamente fazendo uma realização de uma conferência, que a gente vai estar basicamente fazendo uma leitura técnica comunitária do que já foi apresentado de uma forma resumida, vamos dizer assim, tá? E também aprovação do regulamento e regimento da conferência. A ideia é que se faça isso nesse minuto. E praticamente, né, já as propostas para a definição de diretrizes do plano diretor. Isso, obviamente, já vai estar redigido de uma leitura pelo executivo. Isso vai estar sendo passado já lá atrás, tá? Naquela terceira etapa. E nessa quarta etapa, já na conferência, a gente vai estar promovendo as propositivas. E por fim, né, já na etapa indo para a parte final, as audiências públicas de aprovação das diretrizes do plano diretor, ok? Todas essas etapas aí terão
datas que serão definidas, a gente vai estar divulgando aí nos canais oficiais aí da prefeitura, né, no Facebook, no site da prefeitura, ok? Eu também vou deixar um contato do YouTube aqui, que é da página da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Todo o material pertinente ao plano diretor eu vou estar deixando aqui nesse canal, ok? É um canal de contato. Quem tiver dúvidas pode estar, até mesmo desse vídeo aqui, pode estar colocando, que a gente vai estar pontuando. Eu só peço que sejam dúvidas pertinentes à elaboração do plano, tá? Como o plano é muito extenso, envolve várias abordagens, né, nas futuras apresentações, em linhas específicas de discussão, e aí eu peço que o pessoal coloque já nesses pontos específicos, para a gente não misturar, né? Vamos sempre trabalhar o tema, para a gente poder discorrer, para não ocorrer embaralhamentos, vamos dizer assim, tá bom? A questão, uma sexta etapa, a elaboração do documento base do plano diretor, que vai ser uma questão interna, que vai ter aprovação dos delegados, tá? Que vai ser em cima já das atividades realizadas no item 3 e no item 4. Aí uma outra audiência pública para aprovação da minuta da lei. E por fim, em sua parte final, a etapa 8 seria o encaminhamento da minuta para a Câmara Municipal de Vereadores, ok? São datas ainda a serem definidos, que vai depender da discussão que a gente vai estar discorrendo daqui para frente, tá bom? A leitura técnica, dentro da etapa 1, que é o foco de hoje. Ela parte da base da análise temática integrada. Dentro dessa análise, praticamente são esses aspectos que serão abordados dentro do diagnóstico. Há os aspectos físicos territoriais e os aspectos ambientais na data de hoje, ok? Na próxima audiência, os aspectos sociais e econômicos. Na terceira audiência, aspectos socioespaciais, ok? Na quarta audiência, os aspectos de infraestrutura e serviços públicos. E por fim, por último, na última audiência, os aspectos institucionais. Essa leitura é importante porque a gente quer passar para a população de Barra do Turvo da onde que a gente tirou a questão do planejamento, né? E a metodologia que a gente vai estar abordando lá na frente para poder definir as principais macrozonas, ok? Isso é importante ficar muito bem claro. A partir da leitura do território. Não tem como eu definir macrozonas, tá? Na questão lá do macrozonamento, sem ler o território. Então, são vários aspectos que eu vou estar discorrendo sobre hoje, a questão geológica, unidades de conservação, vegetação, a questão de como se dá o uso e ocupação do solo municipal, tá? A questão de restrições ambientais, o que é permitido fazer. Então, tudo isso eu vou estar discorrendo na parte de hoje, de uma maneira bem sintética, tá? E uma linguagem acessível. São documentos técnicos, né? São mapas que a gente quer passar para vocês aí de uma forma objetiva. A gente não quer passar aqui uma linguagem técnica, porque o público que nós estamos lidando, a gente quer deixar de uma forma bem objetiva e explicada de como que é hoje e basicamente como que pode ser a configuração futura, ao qual vai estar sendo definida nas macrozonas. Como já falei, né, nessa audiência aqui, os aspectos físicos territoriais, para começo aqui eu vou estar abordando. Vamos lá. Aqui a questão do município, né?
Hoje Barra do Turvo aí apresenta basicamente aí 1.007 km². O território é um território grande, né? Vou passar aqui no mapinha aqui, né? Aqui está o mapa aí do nosso território municipal. Estamos aqui, isso é importante deixar muito bem claro. O município de Barra do Turvo está numa região estratégica, vamos dizer assim, no corredor de biodiversidade, né? Estamos aqui em um dos 23 municípios aí do Vale do Ribeira. Temos essa principal questão de foco, que é a questão ambiental, né? Que faz com que a gente tenha algumas limitações e ao mesmo tempo que a gente possa almejar também inovações para o desenvolvimento rural sustentável e também o desenvolvimento urbano. O nosso município aqui nessa figura mostra aí nossa localização, a divisão aí com os municípios, né? Conforme visto aí na parte norte fazemos divisa aí com Iporanga, Eldorado, tá? Na parte mais a nordeste aí com Cajati, a parte na parte leste com Jacupiranga, a sudeste com o município de Cananéia, na porção sul já com o estado do Paraná, o município de Guaraqueçaba, na porção sudoeste, né, município de Campina Grande do Sul e Bocaiúva do Sul, e a oeste o município de Adrianópolis, né, já com o estado do Paraná. Aqui, só para conhecimento, né, Barra do Turvo aí foi criado por decreto-lei estadual, né, 9.775 em 38, né, foi levado à categoria, foi criado como distrito, tá, no município de Iporanga, por essa lei que eu falei, foi elevado à categoria de município, né, pela lei 8.092 em 64, ao qual foi desmembrado Iporanga, né, e assim permanecendo. Atualmente aí, pelos dados anteriores, é bem importante enfatizar pelo IBGE, 7.729 habitantes, sendo que 3.174, né, concentrados aí na sede do município, na parte da cidade, e 4.555 na parte rural, vamos dizer assim, né, que está aí na parte rural, em aglomerados rurais, né, que hoje ele já define como núcleos urbanos isolados, né, por exemplo, Rio Pardinho, Santa Marta, Paraíso, Bela Vista, 270, o Barreiros, Indaiatuba, Corre da Onça, né, que são esses núcleos urbanos isolados, em modo de dizer, né, em aglomerado rural, que são passíveis aí de regulação fundiária, que é um tema que a gente vai estar discorrendo lá na frente, se não me engano, na terceira audiência do diagnóstico. Temos também na questão rural as comunidades quilombolas, né, marcando o nosso município. Então, a população ela se distribui dessa maneira. Como todos já sabem, né, uma parte na zona rural. Na questão da distribuição dos bairros, tá? Hoje, Barra do Turvo, se não me engano, são 49 bairros distribuídos, 47 bairros distribuídos ao longo de todo o território, vários de unidades de conservação de uso sustentável, que são as APAs, né? Conchas, Bela Vista, Paraíso, 270, né? Que estão nas APAs, que é a APA Paraná do Turvo. Temos aí o Rio Vermelho, Santiago, né? Barra da Cruz, Taquarão, Santa Marta, Rio Pardinho, na APA dos Rio Vermelho e Pardinho. Temos aí Pinheirinho dos Francos, Pinheirinho das Dúvidas, Areia Branca, na RDS, na Reserva do Desenvolvimento Sustentável dos Pinheirinhos, Pedra Preta, Cedro, Ribeirão Grande e Terra Seca, na RDS dos Quilombos. Aí temos, né, já a próxima cidade
Mariazinha, Água Quente, Córrego do Bugio, Anhemas, Barreiros, Ribeirão Feio, Forquilha, tá? Que estão na RDS Barreira Anhemas, outra reserva de desenvolvimento sustentável. Aí fora da região do mosaico, né? Fora dessas unidades de conservação de uso sustentável que eu mencionei, em áreas comuns, na área de entorno. Aí temos praticamente na região sudoeste do município, o bairro Aroeira, em Indaiatuba, né? Temos aí o Estreitinho, né? Que estão fora da unidade de conservação, na parte sudoeste. Na parte mais a noroeste, vamos dizer assim, Córrego da Onça, né? Córrego dos Francos, perto aqui da chegada aqui o bairro Ilhas, todos esses fóruns de unidades de conservação. Para o lado norte do município, nós temos lá na pontinha, já condizendo com Iporanga, nós temos aí o bairro Angelim, né? Mármore, que estão dentro de uma APA também, numa área de produção ambiental, dos APA dos quilombos do Médio Ribeira, tá bom? Também dentro do MOJAC, do Mosaico de Unidades de Conservação do Jacupiranga, tá? Seria nessa parte aqui, tá? Na parte praticamente a leste da área urbana, vamos dizer assim, tá? Temos aqui o bairro Primeiro Ribeirão, Ribeirão do Meio, Córrego do Barro, tá? Que estão em área comum também, fora de unidades de conservação. E praticamente divisando aqui na parte mais a nordeste, né? A leste e sudoeste, nós temos aqui a parte das unidades de conservação de produção integral. Na parte mais a noroeste, a nordeste, nós temos aqui o Parque Caverna do Diabo. A leste aqui, basicamente da região do Rio Barreiro para cá, Rio Barreiro da margem esquerda para cá, vamos dizer, né? Pegando toda essa porção aqui, indo para os fundos aqui da Faxinal, que fica no fundo do bairro Conchas, né? Que aqui está dentro do Parque do Rio Turvo, Parque Estadual do Rio Turvo, tá? Essa região aqui, divisando com o município de Jacupiranga, Cananéia, a porção sul com o município de Guaraqueçaba, né? Pegando toda a região aqui da bacia do Rio Fortuna, aí pego a Serra Negra aqui, indo para a região da divisa, margeando a APA, nós temos a continuidade do Parque Estadual do Rio Turvo. Nessa parte a sudoeste, para baixo aqui da APA, entre a RDS dos Pinheirinhos e a APA dos Rio Vermelho e Pardinho, nós temos também um trecho de parque, que é o Parque Estadual do Rio Turvo, tá bom? Só de uma maneira geral, vai ter um slide lá na frente que vai ficar bem claro isso aqui, tá bom? Passando aqui. A questão dos aspectos geológicos, né? Da questão dos aspectos geológicos. É importante discorrer aqui para vocês, né, que é uma leitura dentro do território. É importante a gente estar se baseando, porque em cima disso vai ter algumas definições e diretrizes lá na frente, tá? Com objetivos econômicos, tem questões sociais envolvidas também. Então a gente vai estar discorrendo sobre alguns assuntos, né? Questão de assuntos específicos. A questão da geologia, Barra do Turvo praticamente está inserido, né, no contexto geológico em cima da província Mantiqueira, né? É uma região extensa, né, estendendo-se aí por cerca de 3.000 quilômetros, com orientação norte, nordeste, né, sul, sudoeste, na costa atlântica. O território municipal ele está assentado sobre um embasamento cristalino, né, só que, né, são rochas metamórficas e ígneas. O que seria isso, né? As rochas metamórficas seria basicamente aí o mármore, né, que nós temos aí no município, a filitos, né?
Aí temos os guinais, né, que são rochas metamórficas, xistos e rochas ígneas. São essas aí que alguns têm aí em suas casas, né, o próprio granito, né, é uma rocha ígnea, no caso intrusiva. Nós temos bastante granito aqui no território municipal, e isso de acordo com o mapa geológico do estado de São Paulo, né, que foi publicado aí pelo CPRM, tá, em 2006. Vai ter um mapa aqui na frente que vai estar mostrando bem isso. O município encontra-se, né, o complexo Turvo-Cajati, que temos aí basicamente as unidades de xistos, a questão de anfibólios, né, a questão aí de ocorrência de outros minerais, né, biotita, granada, a silimanita. Fora essa parte, nós temos outras estruturas, né, que temos as formações aí da Serra das Andorinhas, na parte mais ao norte, tá, divisão lá com Iporanga, que aí já se encontra basicamente as formações aí de kársticas, né, na parte mais ao sul, né, temos aí a região praticamente pega a Serra Negra, aquela região da Serra do Cadeado também. Aí temos regiões, já temos formações aí de granito, tá? Tem um mapa aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Estou falando aqui, mas sendo que tem um mapa aqui. Aqui o mapa. Essa parte aqui, como já falei, aqui é a região da Serra das Andorinhas, tá? Essa região aqui, região da Mármore e tal, né? Nós temos aí formações aí de rochas metamórficas, como já foi falado. Essa parte mais central que nós temos aqui, né? Rochas metamórficas, né? Guinais, xistos nessa região. Na parte mais ao sul, na Serra do Cadeado, granitos, né? Na questão nessa questão mais nessa coloração que vocês estão vendo aqui, que pega essa região que é do Barreiros, Anhemas, né? Nós temos a formação também em Turvo-Cajati, com bastante ocorrência de xistos. Temos também nessa porção amarelada aqui da travessada que vocês podem observar, já formações de unidade de quartzítica, né, vamos dizer assim, né? Já minerais quartzo, né, de outras fontes. Essa região mais ao norte que se de falar, né, uma região carbonática, né, ocorrência de dolomito. Essa parte aqui também próxima à cidade, Ribeirão do Meio aqui, primeiro Ribeirão, também granitos e também mármores. O município aí é bem rico, até tanto que baseado em cima disso aí, mais para frente vai ter um mapa na questão do socioeconômico, solicitações aí de tanto de autorização de pesquisa, requerimento de pesquisa, já temos concessões de lavra de atividades minerais no município, objetivando aí boa parte basicamente mármore, né? Outras partes de calcário agrícola, dolomito, certo? Isso fora, nas áreas fora das unidades de conservação, ou seja, no 30% do território, que basicamente vai pegar esse trecho aqui que eu vou contornar com o mouse aqui, ó. Essa porção aqui mais ou menos, tá? Mais ou menos para cá aqui, ó, tá? Nós temos, não vamos ter um tema discorrendo sobre isso. Essa fonte aqui, só para deixar muito bem claro, são informações aí que a gente obteve aí do Sistema de Informações Geográfica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Ribeira e Litoral Sul, tá bom? Tem o SIG-RB, tem informações
importantíssimas de grande relevância aí, a qual a gente se baseou em cima disso para a questão do diagnóstico, ok? Só para no mapa aqui, vou deixar essa apresentação aí para vocês. No mapa aqui, que esse aqui do diagnóstico vai estar bem especificado a fonte de dados. A questão da geomorfologia. Barra do Turvo, ele está situado aí no Planalto Atlântico, né? E basicamente apresenta aí vários relevos bem diversificados, basicamente metamórficos associados com rochas intrusivas, né? Em sua maior parte. Nós temos aí basicamente 4 tipos de relevos no município. Serras alongadas, que praticamente se encontram na região central do município, aquela região aí de Barreiro, Anhemas, Mariazinha, né? Canudos, Serra da Bironha, aquela região central. Também temos aí a questão aí de morros paralelos, já na parte mais do sul, né? Região do Bela Vista, Concha, seria aquela região lá. Temos também aí a ocorrência de morretes baixos, tá? E morros com serras restritas, na parte mais oeste do município. Do lado lá, Areia Branca, Indaiatuba. Vou mostrar aqui no mapa para vocês aqui como que seria isso. No mapa aqui fica muito mais definido. Essa região aqui, como eu já falei, um relevo de morros aqui, tá? Com declividades basicamente bem médias a altas, acima de 15%, amplitudes aí de relevo de 100 e 200 metros, nessa região aqui, que fica basicamente dentro do Parque Estadual do Rio Turvo, tá? Seria principalmente as cabeceiras aqui do Rio Barreiro, do Rio Ribeirão Anhemas, do próprio Rio Faxinal, Rio das Cobras, né? Rio Herval. Temos também aqui nessa porção mais a oeste, né? Podemos dizer assim. Também esse tipo de formação de relevo. Nós temos encostas de transição, né? Que apresenta amplitudes aí maiores de que 100 metros e declividades acima de 30%, que seria na região da Serra Negra. Região aqui da Serra Pelada, né? A Serra Negra aqui, fundo aqui do Rio Vermelho, Retiro, vamos dizer assim, tá? Cabeceira do Rio Cedro 2, não o Cedro principal, que é dentro do quilombo, é o Rio Cedro 2, aquele que corre lá perto do pedágio. Não sei se já observaram o nome daquele rio. Nós temos aqui um relevo também, relevos kársticos, tá? Na região aqui ao norte, na região da Mármore, Angelim, divisando com o município de Iporanga. Na região, essa verde aqui está destacada, um relevo montanhoso, que também apresenta boas amplitudes amplitudes de relevo, digo, né? Acima de 300 metros, né? As amplitudes aí, nessa região, praticamente ao longo da rodovia SP 552, 230, né? Descendo desde a região aqui do Ribeirão Grande, Cedro, Pedra Preta, Cedro, Ribeirão Grande, Ribeirão Bonito, né? Reginaldo, Anhemas, Corre do Bugio, Barreiro, Forquilha, Ribeirão do Meio, primeiro Ribeirão, né? E um trecho aqui mais tranquilo, uma região mais de Planalto, que seria esse verdinho aqui, ó, que estou passando o mouse, tá? Que é uma região com relevo bem mais suave, região de Morretes, região do Rio Fortuna, Paraíso, Bela Vista, Rio Herval, que tem basicamente aí declividades aí também acentuadas
mas amplitudes aí inferiores a 100 metros. O que seria essa amplitude? Se for pegar a cota baixa do morro até a cota maior do morro, né, ela não passa de 100 metros a amplitude. Isso numa média, né, salvo alguns casos aí. Então essa seria uma situação, tá, que é bem importante explanar. E aí nós temos as áreas, né, os relevos aqui de acumulação ao longo ao longo dos rios principais, principalmente na área do Planalto, na região do Planalto do Rio Turvo, onde o Rio Turvo aqui, seus afluentes são os rios mansos, rios profundos, tá? Rios com bastante concentração de matéria orgânica nessas regiões aqui que eu estou passando o mouse aqui, ó. Ok? Também em alguns locais aqui, né, tipo o bairro Indaiatuba aqui, Aroeira, né? Aqui na verdade é Aroeira aqui, Aroeira, Indaiatuba, aqui, esse pedacinho aqui, perto da cidade, Ribeirão do Meio, tá? Aqui essa porção da chegada do Rio Turvo aqui próximo à cidade. Questão de solos. É importante destacar que isso vai ser basicamente um balizamento na questão de uso agropecuário, a questão também de uso de florestas, né? As aptidões agrícolas estão basicamente relacionadas a esse tema aqui, na questão do planejamento do desenvolvimento rural. Barra do Turvo aí, vou passar direto aqui no mapa, apresenta solos, basicamente aí nós temos aí uma boa quantidade aí. Isso aqui ainda está na nomenclatura antiga, tá? Do sistema de classificação de solos brasileiros. Não está na classificação nova, ok? Deixando bem enfatizado. Nós temos aí os cambissolos, né? Solos praticamente rasos aí que nós temos no município. Não são solos profundos, são solos rasos, tá? Solos aí basicamente não bem formados, com bastante material ainda do fruto de intemperismo, né, das rochas, que seria essa região aqui, ó, que pega boa parte do território municipal, e diria que 40% do território. Pegando aqui a região dos quilombos, né, Barreira, Inhemas, Corre do Bugio, Ribeirão do Meio, Ribeirão Feio, Primeiro Ribeirão, né, toda a região aqui de Reginaldo e tal, salvo algumas exceções, né, que tem alguns locais que, obviamente, isso aqui é uma classificação geral, né, uma classificação no macro. Temos aqui nessa parte amarela latossolos amarelos, que já são solos um pouco mais profundos, né? Porém, são solos ainda ácidos, tá? Que necessitam aí, que tem grande quantidade de alumínio, de hidrogênio, né? Nessa região aqui. Nós temos também na região aqui da Serra Negra, nessa parte também destacada, também outros cambissolos também, cambissolos no caso álicos, né, formados. Temos uma região aqui de solos greisados álicos, que são praticamente nas bacias aí aluvionais, né, que nós temos. Aqui seria o mapa aí da classificação dos solos do município. Na região aqui da cidade, próxima à cidade, basicamente, nós já temos uns podizólicos aqui, tá? Não são solos profundos, são solos aí com pouca profundidade, né? Perto aqui da região do perímetro urbano, basicamente, sai um pouquinho fora, indo lá para o Ribeirão do Meio. Só para vocês terem uma ideia aqui da questão de como que se dá essa questão da distribuição dos solos no nosso município. Na questão do clima, Barra do Turvo aí, ele apresenta clima subtropical, úmido, né, com verão quente e não tem estação seca, vamos dizer assim. Até aparenta algumas vezes, né, dependendo aí dos anos, mas
no geral, não tem uma estação seca definida, né? Por isso essa classificação de acordo com a classificação de Köppen, né? Dentro da climatologia aí, nós temos aí com temperaturas médias igual a 19 graus, tá? Isso é média, tirando entre desde as altas e as menores, nós temos essa mediana aí. Nós temos uma oscilação entre 11 graus aí em julho, né? Que é o mês mais frio, né? O mês de julho. E o mês mais quente, digo no mês mais frio, né? Chega até 11 graus aí de média, né? No mês de julho. E o mês mais quente, no caso, com temperatura média aí de 26, 27 graus. Isso de média, tá? Aqui não tá as máximas. Obviamente as máximas tem caloria que chega a 42 graus aí, né? Para mais até. Mínimas também, né? Na região da BR, por exemplo, aí a média 11 graus, mas isso de média. Mas se for pegar as mínimas que dá na BR, dá -2, né? Que dá geadas severas. Então, lembrando que são temperaturas médias. Tem a questão da precipitação, né? Regime aí de chuvas, 1.638 milímetros, né? Que nós temos aí, uma precipitação anual. Aqui vai ter um mapa, aqui vai estar mostrando as manchas aqui das precipitações ao longo do território. Vou mostrar para vocês aqui. Pessoal, aqui ó, tem umas tabelas aqui, tá? Do DAE do ano de 2021. Aqui nós temos aqui basicamente aí algumas estações pluviométricas, tá? Instaladas aí no município. Nós temos aqui na cidade, aqui próximo, né? Nós temos aí temos uma estação pluviométrica. E na região aí da BR temos outras. Basicamente aí a questão da distribuição do regime de chuvas, vamos dizer assim, né? O período mais chuvoso aí sempre ocorre de dezembro a março, né? Como todos já sabem, né? Isso aqui é o período das águas, que aí chega basicamente aí a precipitações mensais de 185 milímetros, né? Enquanto mais seco aí, basicamente chega aí aos meses, sempre aí no mês de abril a setembro, inclusive nós estamos aí numa época seca, entre aspas, né? Que aí nós temos aí precipitações aí de 75 milímetros de média, né? Então você vê que tem uma boa diferença. E é importante observar que basicamente de janeiro e fevereiro, né, que apresentam os maiores índices aí de pluviométrico, tem precipitações que chega basicamente aí a 273, né, no mês de janeiro aí de chuva, e no mês de fevereiro 226. Basicamente é o período que nós temos aí algumas avarias ambientais no município, né, relacionadas à questão de defesa civil, áreas de risco. Então uma área sempre é um período preocupante aí. Aqui para vocês terem uma ideia, a questão de como acontece a questão da pluviosidade, tá? Na questão aí ao longo do ano, como se já se observa, já foi mostrado, já falei aqui, ó, de janeiro, fevereiro, março, basicamente os meses que mais chove, né? Aí de abril, basicamente aqui já começa a decair bem, né? Referente basicamente aí ao mês de fevereiro, né? Um pouco menos da metade, né? Maio, junho, julho, agosto, para ver, né? Que basicamente é o próximo mês que vamos entrar, 72 milímetros aí, se vê, né? Chove bem menos, inclusive. Setembro em diante que começa a reagir, tanto que no calendário agrícola aí é sempre, né? Obviamente já
junto aí também com as estações, já começa a entrar a primavera, já começam as épocas de plantio, né? De setembro adiante. E aí dezembro já começa a ter um auge bom. Esse mapa aqui é bem interessante, tá? Também obtido aí do Sistema de Informações Geográficas da Bacia do Rio Ribeira, tá? Esses mapas aqui, obviamente, a gente elaborou, tendo como base essas fontes que eu já mencionei. Só para vocês terem uma ideia, ó, a região que mais chove no município é essa região aqui da BR. Essa linha aqui basicamente que pega toda a região da Serra do Cadeado, tá? Aqui na região do KM 523 até o KM 538 aqui, ó, na região do Rio Fortuna. O Rio Fortuna até a Serra do Cadeado, tá? Indo para o divisor com Guaraqueçaba e Cananéia. É o trecho que mais chove do município. Pode ver, ó, 1.800 milímetros ao longo do ano. É uma região bem complicada. Obviamente, totalmente inserida dentro do Parque do Rio Turvo. Mito, aqui nós temos aqui o bairro Paraíso, né, que está na APA, que está dentro dessa região. Chove demais até. Aí essa região roxa aqui também temos outra faixa de precipitação bem considerada, que são 1.700 milímetros, que já pega a região dos bairros Conchas, Bela Vista, 270, vem até o pedágio, tá? É importante mencionar isso. Tanto que é uma região que a questão de desenvolvimento rural, até conservação de estradas, né? É uma região bem complicada de lidar devido a esses motivos de pluviosidade, que obviamente que tem um caráter especial no planejamento municipal de atendimento a essas áreas. Na região aqui, basicamente central, né, da porção sul, né, central, vamos dizer assim. Até basicamente aqui pegando aqui a região do Rio Córrego Mariazinha, Água Quente, tá? Anhemas também, o fundo aqui do Zanhozinho. Nós temos aqui precipitações de 1.600 milímetros anuais, né? Que vai pegar toda essa região, pegando até para cima lá do Indaiatuba, pegando a região do Estreitinho para cima, que seria essa precipitação. E aí já vai para a região da divisa. Santa Marta, Taquarão, Rio Vermelho, Santiago, né? Pedra Preta lá em cima lá. Seria essa região dessa pluviosidade. Tanto que a gente até verifica. Muitas vezes a região do bairro Bela Vista está chovendo bastante demais até. Né? Chovendo demais. Né? E enquanto a região da divisa não é tanto assim, que nem o Conchas de Bela Vista, um exemplo. E pegando aqui já para o lado da cidade, né, para baixo aqui, Indaiatuba, Corre da Onça, Barreiras e tal, aí você vê que já chove um pouco menos que a região da BR em si. Então a região central, mais ao norte, né, do município, em comparação com a região central para a parte sul, a região central para a parte norte já chove menos. Tem uma diferença aí de 300 milímetros, se for verificar. A diferença entre a cidade e a região lá da Serra da Cadeia são 300 milímetros de diferença, que já é muita coisa, né? Basicamente aí são 2 meses de fevereiro, se for computar, chovendo direto. E isso dá uma grande diferença. Por isso que esses mapas é importantíssimo a gente ter esse planejamento e digo ter essa leitura para que a gente possa ter um planejamento de como vai se dar as atividades municipais. A leitura técnica é importante. Obviamente, isso está de uma forma geralzão, tá? Mas a leitura vai se basear em cima disso. Aí, para finalizar esse mapa aqui, na parte bem noroeste, vamos dizer assim, né? Noroeste, norte lá, mas bem mais a noroeste, na região lá da Mármore, bem em Angelim,
É a região que chove um pouco menos no município, são 1.400 milímetros. Ok? A questão dos recursos hídricos é importante destacar aos senhores aí. Barra do Turvo, basicamente seus 1.007 quilômetros quadrados de território, ela basicamente abrange em seu domínio um dos principais afluentes do Rio Ribeira. Obviamente, o Rio Pardo, basicamente, ele é um rio Barra Turvense, desde a sua nascente, lá na Serra do Cadeado, que seria essa região aqui, ó, que eu vou passar o mouse aqui, ó. Nasce mais ou menos na cota 1.320 de altitude. Aí percorre toda essa região aqui, acompanhando o eixo da BR, depois vai descendo aqui, né, ao longo da rodovia, chegando até a sua foz aqui no Rio Pardo. São 97 quilômetros de extensão em linha sinuosa, tá? Dentro dos seus principais afluentes, no caso do Rio Turvo, estando totalmente no território municipal, os principais afluentes que nós temos aqui, todos basicamente nascem dentro do Parque Estadual do Rio Turvo. Aqui na região aqui da BR, o Rio Fortuna seria um afluente de expressão. Temos o Rio Cedro, que nasce lá nas Conchas, né? O Rio Cedro, no caso do bairro lá do Pneus e Conchas, tá? Tem um Rio Cedro que se chama assim também lá. O Rio das Cobras, né? O Rio do Cachorro, Rio Faxinal, Rio Erval, tá? E isso na parte do Planalto, do Rio Turvo. São afluentes significativas que contribuem com a vazão desse rio na parte do Planalto. Descendo a cidade, temos aqui na região aqui dos quilombos, né, pegando a Pedra Preta, até aqui, vamos pegar de uma forma geral, até chegando na cidade, né, na sua margem direita, os afluentes principais do Rio Turvo, né, temos aí o Ribeirão dos Porcos, né, Ribeirão Pedra Preta, Ribeirão Mariazinha, os Anhôs, né, Ribeirão Anhemas, o Barreiros, né, o Corre do Bugio, né, temos o Ribeirão do Meio, o primeiro Ribeirão, e o primeiro Ribeirão, né, isso na margem direita. Na margem esquerda, aí nós vamos ter aí da região que vem lá do fundo aqui da APA, né, que já praticamente já nasce aqui na BR, na região do Rio Vermelho aqui. Temos o Ribeirão Grande, o Ribeirão Bonito, o Ribeirão aqui, Rio Cobra aqui, né? E o Ribeirão Reginaldo aqui na altura do Reginaldo. É isso da margem esquerda. E outro rio considerado de nosso município, nós temos aqui nasce aqui no nosso território o Rio Pardinho, tá? Ele desce aqui, basicamente ele nasce na Serra da Virgem Maria. Ele é contribuinte do Rio Pardo, tá? Não é do Rio Turvo. Ele já corre para o Rio Pardo, ele nasce na Serra da Virgem Maria. Ele basicamente divide aqui o São Paulo e Paraná, né? O limite de estado. Ele passa pela APA, de novo, aí lá na frente ele entra de novo no parque, e tá sempre divisando com o estado do Paraná. Aí ele encontra com o Rio Capivari, né? Aí ele deságua no Rio Capivari. Aí o Rio Capivari desce, né? Fazendo divisa estadual, né? São Paulo e Paraná. E aí lá embaixo, né? Temos aí quer dizer, antes disso, minto, entre o Rio Pardinho, antes do Rio Pardinho desaguar no Rio Capivari, ele encontra com o Rio São Pedrinho, tá? Aí o Rio Pardinho, já com a contribuição do Rio São Pedrinho, que corre também para o Rio Pardinho, ele vai desaguar no Rio Capivari. Já o Rio Capivari, ele vai encontrar aqui embaixo,
basicamente já com o rio Faxinal, né? O rio Faxinal. Aí sim forma o Rio Pardo. Aí o Rio Pardo, desde o seu início, que eu já falei para você, ele é praticamente um dos afluentes do Rio Pardinho, né? Afluente do Rio Pardo. Nasce na Serra do Virgem Maria, sempre fazendo divisão com o estado, com o Paraná, o estado do Paraná. Aí ele percorre uma boa extensão até passar aqui na cidade, ao qual ele vai receber o Rio Turvo. E aí assim o Rio Pardo continua, até desaguar no Rio Ribeira, tá? Lá no município de Ipuranga. Então aí 2 rios principais de Barra do Turvo, o Rio Turvo e o Rio Pardo. São 2 rios principais. Como afluentes principais do Rio Pardo, como já mencionei aqui, do lado paulista, do lado nosso, de Barra do Turvo, temos o Rio Pardinho, temos o Rio São Pedrinho, lá embaixo vai ter o Ribeirão das Dúvidas, né? Ribeirão Canudos, o córrego Indaiatuba, tem o córrego lá embaixo do córrego da Onça, tem o córrego Sanharão, né? São os rios aí que descem. E aqui embaixo, após a cidade, nós temos aí basicamente o Rio Fria, para fechar. Dos principais. Então, só para ter uma ideia aqui, né, a questão dos recursos hídricos. Isso aqui dos rios principais, tá? Tá citado. Não temos só isso, tá, pessoal? Vou passar agora para o próximo mapa aqui, você vai ver a malha hidrográfica, a riqueza que o município tem, que são as águas. Olha só, no slide anterior, vocês observaram, em linhas em traçados azuis mais escuros, os principais afluentes. Agora, em linhas de traçado azul claro, temos a hidrografia, a malha hidrográfica, a rede de drenagem do município de Barra do Turvo, ok? Você vê a quantidade de cursos d'água, tá? De nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 até inclusive nós temos, dentro aí do território. Tudo isso aqui vai gerar são várias áreas de preservação permanente e hídrica, né? De cursos d'água que apresentam largura de 0 até 10 metros de largura. Temos aí áreas de preservação permanente, né, pelo Código Florestal, pela Lei 12.651, né? Temos aí faixas de 30 metros. Já nos cursos d'água maiores, aí no caso vamos ter o Rio Turvo aqui, o Rio Pardo, o Rio Barreiros. E já temos basicamente áreas de preservação permanente na grandeza de 50 metros, porque já são rios que apresentam entre 10 metros a 50 metros de largura, tá? Então temos essa situação. E tudo isso é importante destacar que isso vai entrar no planejamento da questão das definições do macrozonamento, ok? É um dos aspectos ambientais importantíssimos, conciliados com as áreas de cobertura florestal nativa e de unidades de conservação. Nesse slide aqui, a gente vai dar ênfase aqui à questão da cobertura florestal nativa, ok? Passa aqui. Esse aqui seria o mapa nosso de cobertura florestal nativa no território, ok? A de verde aqui seria as áreas de formação de vegetações já de estágios avançados, seria aquelas, não seriam matas virgens, tá? Seriam as matas antigas, na linguagem técnica aí caracterizada como estágio avançado de regeneração, ok?
São formações aí, sucessionais da floresta ombrófila densa atlântica, que seria a nossa formação florestal aqui predominante. Fora essas, nós temos nesses... voltando aqui, essa cor aqui mais escura, obviamente dentro dos parques. Aqui, Parque Caverna do Diabo, até aqui mais ou menos. Aqui está o Forquilha, que seria o limite do Parque Caverna do Diabo com o Parque do Rio Turvo. Daqui para cá, o Parque Estadual do Rio Turvo, tá? Aí temos um verde um pouquinho mais clarinho, que são já capoeiras médias, tá? Que são a floresta ombrófila densa em estágio médio de regeneração, ok? Tá? E assim, temos também no município algumas manchas, na verdade são ecótonos de transição aí da floresta ombrófila densa com a ombrófila mista. Basicamente dentro do PERT aqui, do Parque Estadual do Rio Turvo, nessa região aqui, ó. Aqui pela escala do mapa não dá para ver certinho aqui, mas aqui nós temos uma mancha aqui, ó, um ecótono, um campo de araucárias nativo, tá? Inclusive aqui é onde tem o principal criadouro, tá? De reprodução do papagaio do peito roxo. Eu não sei se vocês já conhecem esse animal. É um animal basicamente endêmico nosso aqui, da região de Mata Atlântica, dessa porção sul aqui do estado. E basicamente é um dos criadores deles, não só nessa parte, obviamente tem a região dos pneus aqui, conchas, né? Essa região aqui do planalto do Rio Turvo seria o local deles aqui, parte da divisa, aqui seria a região central. Tem até já estudo científico em cima disso, né, de estudos com papagaio do peito roxo. Não é do cara roxa é do litoral. O nosso aqui é o peito roxo. E aí, fora isso, nós temos essa região aqui mais esbranquiçada aqui, que são, né, as áreas de pastagem, formações pioneiras, né, áreas de posil de agricultura, e são as regiões de branco aqui, ó. A questão das unidades de conservação, ok? É importante destacar isso, porque muitos discorrem, né, sobre a questão do desenvolvimento de Barra do Turvo, que muitas vezes tem essa questão aí das unidades em si, muitas vezes até uma certa polêmica e discussões. O que a gente enfatiza aqui que obviamente existe a possibilidade do desenvolvimento rural, de atividades econômicas, só que sempre observância com as unidades de conservação, tá? Cada categoria de unidade de conservação permite atividades humanas, tá? Por exemplo, as APAs permitem algumas situações de uso, as RDS, boa parte não, mas outras sim, né? E principalmente no eixo do BR-116, nós temos essa questão das unidades de conservação basicamente inseridas na vida do cotidiano das pessoas. E até mesmo isso é fruto de discussões no âmbito municipal, até muitas vezes na questão, né, de campanhas políticas, né, do desenvolvimento industrial, né, de parques industriais. Obviamente, a ideia do plano diretor, não só esses pontos que eu falei, mas a questão do desenvolvimento rural sustentável, é da gente propor diretrizes de uso em consonância com as normativas estaduais que competem às unidades de conservação, obviamente, né? Nós temos que estar seguindo e, em cima disso, buscar soluções para o desenvolvimento econômico, certo? É importante destacar, eu vou passar aqui no slide aqui. Aqui nós temos aqui as unidades de conservação. Em verde nós temos os parques, em amarelo nós temos as APAs, as áreas de proteção ambiental, e em azul, né, em achura azul, nós temos as reservas de desenvolvimento sustentável. E essa parte aqui está fora das unidades de conservação,
ok? Antes de comentar sobre cada uma delas, só vou apresentá-las. Essa região aqui, ó, dentro do verde, até aqui mais ou menos, tá? Até o limite aqui do Rio Barreiros aqui, até o Rio Forquilha, aqui está dentro do domínio do Parque Estadual Caverna do Diabo, que pega as regiões Fundo da Mármore, fundão aqui da Cachoeira do Dito Salu, do primeiro Ribeirão, Ribeirão do Meio, tá? Corre o Batalha, né? Aqui a região do Barreiros, pro lado de cá do Rio Barreiros, toda essa porção verde aqui, ó, né? Que eu estou passando o mouse aqui, ó. Também aqui já é o parque do Rio Turvo, certo? Essa região aqui já abrange basicamente os bairros nessa porção aqui central, bairro Barreiros, Ribeirão Feio, né? Anhemas, Corre do Bugio, fundo aqui, fundo da Mariazinha, aqui já pega a região dos Quilombos, Ribeirão Grande, né? Aqui Cedro, Pedra Preta, aqui já pega o eixo aqui perto do pedágio aqui na região aqui do Planalto do Turvo, fundo dos Pneus, Faxinal aqui inteiro está dentro do Parque Rio Turvo, fundo das Conchas, aqui a Torre da Embratel, né? Entre as APAs das Grevas, Conchas e Bela Vista, nós temos aí no veio do parque, que atravessa para o outro lado da BR-116, que vai pegar nessa porção sudeste aqui, a Serra do Cadeado, essa porção sul, a cabeceira do Rio Fortuna, o Campo do Veludo aqui, né? Essa porção da Serra Negra, aí já pega essa parte aqui atrás da Serra Pelada, a parte do fundo aqui do Rio Vermelho, essa parte aqui que vai pegando também já em contínuo com a Serra da Virgem Maria, que é o fundo do Rio Bananal, Rio São Pedrinho. Aí passa entre as grebas da APA dos Rio Vermelho e Pardinho, da greba Rio Vermelho e Pardinho, tem um trecho aqui do São Pedrinho, se não me engano, que é na altura do KM 564, se não me engano, 562 e 64. Passa para o outro lado, aí passa para o fundo da região do São Pedrinho, para o lado dos Pinheirinhos, tá? Do Assento Grande aqui, ó. Do Assento Grande. Aí para o lado de cá, aí tem essa parte aqui, pega o fundo das Dúvidas. Aqui, ó, a região da Bironha, da Serra da Bironha. Aqui é o Parque Estadual do Rio Turvo. Essa parte aqui nós temos a APA, como já falei, a APA Plano do Turvo, Bela Vista, Conchas, Paraíso, que não dá para ver bem certinho aqui, e 270, tá? Que são grebas menores. Pro lado de cá, a APA dos Rio Vermelho e Pardinho. Aqui temos o Rio Vermelho, Santiago, né? Retiro, Barra da Cruz, aqui São Pedrinho, Taquarão, Rio Pardinho, Santa Marta, tá? Esses azuis, as RDS, ok? Aqui temos o Pinheirinho dos Francos, tá? E o fundo aqui da Areia Branca. E esse aqui, Pinheirinho das Dúvidas, da RDS. E na porção norte do município, norte a nordeste, vamos dizer assim, a noroeste, digo, né? A região da Mármore aqui, Angelim, parte do Free aqui. Nós temos aqui a APA a APA dos Quilombos do Médio Ribeira. Então você pode ver que nós temos aqui várias unidades de conservação no território municipal, ok? São basicamente aqui, se você for observar, nós temos 8 unidades de conservação. E fora as que estão no entorno do município, nós temos o Parque Estadual das Lauráceas, tá? Que é essa região aqui do município de Adrianópolis, que pega também o Bocaiúva do Sul, né? Na região sul, já no município de Guaraqueçaba, aqui divisando com o município de Barra do Turvo na parte sul do município, né? De Barra do Turvo, temos a APA de Guaraqueçaba. Então você vê que nós estamos
num corredor de unidades de conservação. Né? Essa unidade de conservação, no caso, as APAs, as RDS e os parques, dentro do território de Barra do Turvo, fazem parte do mosaico de unidades de conservação do Jacupiranga. É uma lei estadual que foi instituída em 2008. Tá? Ela praticamente recategorizou o antigo Parque Estadual de Jacupiranga e criou novas unidades. E obviamente alterou limites do próprio parque. Ok? Barra do Turvo foi bem privilegiado com o recuo do parque pela Lei 12.810, tá? De 2008. Antigamente existia inúmeros moradores dentro do parque e naquela época nada se podia fazer. Estradas, melhoria de prédios públicos, uma questão de infraestrutura básica, certo? Até mesmo moradores, roça, construir casa, certo? Era tudo proibido. E com isso, obviamente, surgiu várias ações judiciais de reintegração de áreas aí, né, em cima de alguns moradores. Várias pessoas foram autuadas, né? Aí em 2008, obviamente, após um grupo de trabalho que teve para fazer a questão da discussão do mosaico do Jacupiranga, que teve basicamente o surgimento desse mosaico, que basicamente melhorou aí 93%, vamos dizer assim, da ocupação humana dentro dessas áreas. Tinha muitas pessoas que estavam dentro do parque, aí no dia 21 de fevereiro de 2008, já deixou de morar dentro do parque, já que já estava dentro da APA, ou dentro de uma RDS. Tá? Então, nós temos essa configuração geral, que isso melhorou muito, tá? Essa questão aí da ocupação humana e da conciliação da ocupação humana com o meio ambiente. O mosaico do Jacupiranga, acho que foi uma das principais conquistas dentro do âmbito da questão ambiental do Estado de São Paulo e também do Brasil, né? Podemos ir longe, porque com isso aí várias famílias poderam voltar a ter dignidade aí. Com isso veio a energia elétrica, já veio autorizações para que a própria prefeitura fizesse estradas, tá? Imagine só, antes de 2008, se a prefeitura fizesse uma estrada dentro dessas áreas, era multada, era autuada, né? Hoje não. Obviamente dentro, né, dessas manchas amarelas, azuis aí que eu mostrei para vocês, essas áreas, obviamente com o aval da gestão das unidades de conservação, no caso da Fundação Florestal, que administra essas áreas, ela pode estar realizando atividades. Certo? E aí um importante tópico que é importante mencionar, que de lá para cá, que basicamente a gente tem pensado e evoluído em algumas políticas públicas. E até mesmo nesse próprio plano diretor, uma das ideias é a propositiva de algumas ações de desenvolvimento econômico dentro dessas áreas, principalmente na região das APAs. Obviamente, uma das ideias é estar discutindo aí a possibilidade de atividades comerciais, de entrepostos, né? De acordo com o KNAI aí, empresarial, né? De atividades aí empreendedoras, para montar aí polos de parques industriais de baixo impacto, tá? Isso em obediência às normativas aí das APAs, né? Que hoje a APA, obviamente, existe a questão do ordenamento territorial também delas, né? Que o próprio Estado vai estar fazendo, que inclusive está sendo discutido no plano de manejo. Então a ideia é que a gente possa também incluir algumas situações dessa. O que nós temos que pensar é que tem muitas atividades que a gente não vai conseguir fazer
do jeito que a gente sempre pensa, não vou fazer assim não. Hoje tudo você tem que estar obedecendo às normativas do meio ambiente. E tudo é possível, tá? Só que dentro de uma construção, primeiramente tem que ter a construção do diálogo, tá? Entre município, entre estado e entre as entidades, representantes comunitários, para que a gente possa chegar no coeficiente que seja bom para ambos os lados. E com isso a gente vai conseguir trazer o desenvolvimento com geração de emprego, renda, mas ao mesmo tempo conservando os recursos naturais que nós temos. Que a maior riqueza do nosso município é aí a água, a floresta, tá? É isso aí que basicamente nós temos que estar obedecendo. Então, essa leitura aqui técnica dentro dessa área, basicamente vai ser um dos pilares para a definição do macrozoneamento municipal aí. E você observa aí que basicamente aqui temos essa parte aqui essa parte do município, que é aí em torno aí de uns quase 30%, são áreas aí que estão fora aí do mosaico. Porém, estão na área do entorno, né? Dentro dos raios aí dos 5 km. Então, mesmo assim, qualquer atividade que estiver dentro dessas áreas, por exemplo, se for passar pelo trâmite do licenciamento aí junto à CETESB, obviamente as unidades, né, os órgãos gestores e os conselhos dessas unidades de conservação devem ser ouvidos, tá? Isso já está em lei. Isso tem qualquer atividade, uma mineradora, por exemplo, vai abrir aqui a CETESB antes de licenciar, no trâmite do licenciamento, ela vai ouvir a unidade de conservação, se isso vai trazer impacto ou não, certo? E isso está na política nacional do meio ambiente. As resoluções econômicas já norteiam sobre isso, tá bom? Então, temos que seguir o rito, tá bom? Mas passando aqui, eu estou só me aprofundando aqui, até passei um pouco aqui desse assunto. Eu vou passar para o próximo slide aqui, porque essa discussão que eu falei aqui vai fruto da outra audiência pública, que seria a segunda, que são os aspectos socioeconômicos. E aí assim, como já foi falado, né? Barra do Turvo apresenta aí uma paisagem fortemente preservada, com aproximadamente 76% do seu território coberto por mata nativa, por mata atlântica, certo? Formações aí da floresta umbrófila densa, regiões de transição, ecótono com a umbrófila mista também, certo? E assim, e dentro das classes de uso e ocupação do solo, basicamente aí do território municipal, 8% do seu território é coberto por pastagens, onde estão as atividades da bovinocultura leiteira e também de bovinocultura de corte. E temos pela área ocupada urbana, que basicamente é 0,03% da área, que seria a malha urbana da cidade, que corresponde a isso em relação ao território, que são 1.007 km², que é só da parte urbana. Então você vê aí que basicamente a questão ambiental é muito forte, né? Não temos como a gente querer fazer um planejamento urbano, um planejamento municipal, um planejamento para 10 anos de plano diretor, sem levar em consideração esses pontos. Esses pontos são os pontos principais que a gente deve estar seguindo. Tudo é possível, dentro dos limites, tá? Em obediência a esses parâmetros. Os modelos antigos de desenvolvimento, né, econômico, que sempre foi passado para nossas gerações, hoje elas estão sendo quebradas, né? Nós temos alternativas, temos tecnologias que podem ser utilizadas para o desenvolvimento rural sustentável e até mesmo o desenvolvimento e o planejamento urbano. Por isso que nós estamos aqui explanando para vocês. Não adianta nós estar chegando com
com tudo definido, né? Isso aqui vai ser macrozona, lá em cima vai ser uma macrozona de desenvolvimento rural sustentável, lá vai ser uma área de interesse social, né? Uma área de interesse econômica, sem a gente fazer uma leitura disso, tá? Então é importante, nesse primeiro momento, estar passando para vocês, assim como isso vai ser, que estará sendo justificado também nas demais apresentações, a leitura desse contexto, ok? Já na reta final, tá bom, pessoal? Estamos com 1h30 aqui. Lembrando, até esqueci de falar isso no comecinho, esse vídeo vai ficar disponível, tá? Aqui na página do Facebook da Prefeitura e na página do YouTube da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para questionamentos, tá bom? Para dúvidas, para sugestões também, certo? O objetivo é estender o debate para que a gente possa estar fazendo a leitura e estar traçando o caminho aí para a nossa elaboração do plano. Esse slide é basicamente aquilo que nós comentamos, tá? Você vê aqui a presença florestal muito marcante. Nós temos áreas de mata, desde o estágio inicial de regeneração, vegetação baixa, até florestas maduras, tá? Dentro daquilo que já foi falado. Basicamente, tem usos permitidos, que a gente vai estar abordando nas próximas audiências aí, da questão do uso dos recursos naturais, tanto para manejo florestal, para preitos de supressão da vegetação nativa, objetivando o uso de áreas para a agricultura tradicional, ou aumento de áreas aí para pastagem, né? Para lavouras aí de café, pupunha. Dentro desse quesito, nós temos basicamente algumas regiões, basicamente dentro do território, que são passíveis aí de supressão, obviamente passando pelo licenciamento ambiental, certo? O licenciamento ambiental não é fácil, ele é complexo, não é que nem antigamente que você chegava com uma planta planimétrica, né? Um relatório fotográfico, uma assinatura aí do engenheiro e tal, e você já conseguia a licença. Hoje não, ele é complexo. Só para você ter uma ideia, para você poder licenciar uma área aí de um alqueire, um exemplo. Você quer derrubar uma capoeira, por exemplo, para plantar pupunha, certo? É complexo, passa pelo crivo do licenciamento ambiental da CETESB, tem que fazer laudo de flora, laudo de fauna, certo? Tem que ouvir também, se tiver dentro de unidades, os próprios conselhos, né? Existe um trâmite bem extenso e que muitas vezes fica até não é financeiramente viável muitas vezes se fazer, optar. Obviamente para pequenas áreas de agricultura familiar e tradicional até 1 hectare tem um procedimento mais simplificado, desde que seja usado para essa finalidade, tá bom? Enfim, pessoal, chegando aqui, a gente fez uma abordagem dos principais temas aí pertinentes, desde geologia, solos, a questão hídrica, a questão de florestas, a questão de cobertura, né, de uso e ocupação do solo, tá? Chegamos nessa situação aí para vocês, que o objetivo dessa é fazer uma exposição dos aspectos territoriais e ambientais, tá? Nessa primeira audiência pública. A próxima vai ser de aspectos socioeconômicos, tá? E então, assim, dúvidas podem deixar aqui, tá? Aqui está eu vou deixar também o e-mail, o meu contato, o contato da secretaria, para quem quiser fazer alguma explanação específica, tá? Tirar dúvidas aqui, estamos à disposição, certo? Então, lembrando, hoje demos
né? Foi uma primeira audiência pública do diagnóstico, referente à questão da leitura do território. Serão várias audiências públicas, várias reuniões que a gente vai estar realizando até fazer a definição de como que vai ser feita a questão do planejamento e da definição do macrozonamento territorial do município, tá? Com a participação popular. Ok, pessoal? Desculpa aí pela quantidade de tempo, mas foi necessário. Eu tentei resumir de uma forma aqui rápida, tá? Essa apresentação vai ficar disponível aí para consultas, ok? Desde já agradeço a todos, tá bom? Até a próxima aí. Até mais, pessoal. Muito obrigado.